Olá, vamos dar início a mais uma videoaula do curso livre de extensão de Introdução ao Arduino, com ênfase em aplicações científicas e tecnológicas. Neste módulo 3, vamos conhecer um pouco mais de eletrônica, eletricidade e corrente elétrica. Tudo que você conhece, uma lapiseira, um caderno, sua escova de dentes, seu automóvel, sua casa e até você mesmo, e o próprio universo é feito de átomos. Esses átomos são constituídos de pequenas partículas. Elas não têm forma nem posição definida. Podemos adotar um modelo atômico que já está um pouco fora de uso, mas serve perfeitamente como recurso didático para ilustrar o nosso estudo aqui. Essas partículas são elétrons, nêutrons e prótons. Os nêutrons e prótons estão no núcleo. Essas partículas, por sua vez, possuem cargas elétricas. Os prótons, cargas elétricas positivas, os elétrons, cargas elétricas negativas, e os nêutrons não possuem carga. Os elétrons têm a capacidade de carregar essas cargas ao longo de condutores. A esse fenômeno denominamos corrente elétrica, que ocorre quando há uma carência ou abundância de elétrons em um dos lados, como no caso de uma bateria. Numa bateria, no lado negativo, existe uma abundância de elétrons. No lado positivo, existe uma carência de elétrons. Isso provoca uma diferença de potencial, cuja unidade é volts, por isso também é denominada de voltagem. Para explicar esse fenômeno, podemos utilizar a analogia de um tanque com água. Quanto maior a quantidade de água no tanque, maior será a pressão na saída, portanto, a voltagem, ou seja, a diferença de potencial, e maior a quantidade de água que escoará. Dessa forma, a diferença de potencial é maior no tanque com mais água, portanto, a tensão, a DDP, é maior também. Isso provoca uma corrente maior ao longo do condutor, que é o fio elétrico. Essa corrente é denominada amperes, que é igual a carga em coulombs dividido pelo tempo. Maior a carga resulta numa maior corrente ao longo do mesmo tempo. Podemos também entender que a corrente elétrica é a velocidade das cargas elétricas ao longo do condutor. Na analogia com o tanque de água, maior a corrente na sua saída, que no caso é a quantidade de água que está saindo do tanque ao longo de um determinado tempo. Já a potência num sistema é a taxa ou a razão que um trabalho é feito, ou a velocidade que esse trabalho é feito. Portanto, potência é trabalho dividido pelo tempo. Numa condição mais aplicável, podemos também falar em potência como sendo o produto da tensão pela corrente, e a sua unidade é watts. Hoje em dia, é praticamente inconcebível a vida sem o uso da eletricidade. A eletricidade apresenta dois tipos de corrente elétrica. Corrente contínua, que é aquela em que o sentido e a intensidade permanecem constantes com o tempo. Então nós temos aqui a corrente pelo tempo. A corrente elétrica permanece constante, num valor constante, como já vimos em amperes, ao longo do tempo. A corrente contínua pode ser obtida quando se usa uma pilha ou uma bateria. As pilhas e baterias não têm alternação nos seus polos. O mais é sempre mais, o menos é sempre menos. O polo positivo, que é o VCC, é sempre constante, fica no mesmo lugar da bateria, das pilhas, e o polo negativo também é sempre constante,
polo negativo, ou ground, como já estudamos. Já no caso da corrente elétrica alternada, é aquela em que a intensidade e o sentido mudam periodicamente com o tempo, através de uma senoide. Como já vimos, então a corrente, ao longo do tempo, ela se alterna, por isso o nome de corrente alternada. Isso se dá porque ela é produzida em máquinas rotativas, como alternadores, que são movidos por energia eólica ou, no caso de uma hidrelétrica, pela turbina e o gerador da hidrelétrica. As tomadas da sua casa, como estão conectados a essa rede, cuja energia elétrica foi produzida por meio de alternadores, sejam eles provenientes, instalados numa usina eólica, numa hidrelétrica, ou mesmo numa termoelétrica ou numa termonuclear, uma usina nuclear, ela é alternada. Para dúvidas, discussões, troca de informações e aprendizagem colaborativa sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum, disponível no ambiente virtual do curso no Moodle. Até a próxima e bom estudo a todos!